Quem é? É Júlia Paixão? Não. Caroline, né? Que está perguntando? Tem um dever na plataforma, sim, Carol, de programa de saúde. Tem um texto e tem um exercício, tá? Quem ainda não conseguiu copiar o texto todo, tem que ir lá na plataforma e procurar. São 4 atividades de programa de saúde, tá? Foram durante 4 semanas. Toda quarta-feira, sempre toda quarta-feira. Tio Gilbert postava sempre quarta-feira. Então, ó, quem ainda está aí com matéria atrasada, vai ter que ir lá na plataforma procurar no dia 5 de agosto, que foi uma quarta-feira, dia 12, dia 19 e dia 26, tá? Que foi essa última quarta-feira agora que passou. Então, tem um texto lá falando sobre os problemas e doenças dos olhos. Vocês vão copiar esse texto todo. E nessa última quarta-feira, que foi dia 26, tem um pedacinho do texto, o final do texto, com um exercício. Vocês vão responder esse exercício, tá? Essa parte de programa de saúde, esse bimestre, eu vou avaliar ela também. Então, no dia 11 de setembro, que é sexta-feira, sem ser sexta-feira que vem, a outra sexta, eu vou olhar o caderno de vocês com esse texto e com o exercício feito, tá? Que eu vou dar ponto por essas 2 atividades. Então, o texto vai valer ponto e o exercício vai valer ponto, tá? Aí vocês vão copiar tudinho no caderno e na aula do dia 11 eu vou olhar o caderno de vocês aí pela câmera de vocês. Aí só vou precisar que vocês abram a câmera para eu poder ver. Certo? Dia 11. Mas semana que vem eu lembro vocês de novo, tá? Para ver se todo mundo já conseguiu copiar, se já conseguiu fazer. Aí eu lembro vocês de novo, tá bom? E vai estar valendo ponto junto com esse simulado que vocês acabaram de fazer aí da FTD. Eu vou juntar os pontos das questões do simulado com o ponto do texto e com o ponto do exercício. Tá bom? Todo mundo entendeu? Bom, então vamos lá, vamos corrigir aí o dever. Vamos colocar na página 236. Esse dever era bem fácil. Não estava difícil, não. Correção. Página 236. Vamos lá, então. Nós temos aí, ó, 11 palavrinhas para a gente encaixar nessa cruzadinha. No final da cruzadinha, vai dar uma palavra na vertical, que está aí com os quadradinhos vermelhos, tá? Então, a gente vai observar uma outra palavra na vertical. Todas as respostas estão na horizontal e vai ter uma na vertical. Bom, número 1. Preencha corretamente o diagrama abaixo e descubra o nome de uma ordem das aves. Número 1. Órgão que possui paredes musculares e partículas sólidas engolidas pelas aves que auxiliam a triturar os alimentos. Qual é o nome do órgão que a gente falou ontem que as aves têm que faz a trituração dos alimentos? Moela? Isso, muito bem. Moela. Então, aí no número 1, moela. Aí eu até falei para vocês, né, que, opa, saiu errado. Espera aí que eu vou escrever de novo. Moela. Agora foi.
Falei para vocês que algumas aves, elas ingerem algumas pedrinhas, né? Elas engolem algumas pedrinhas, para essas pedrinhas ficarem dentro da moela e a pedrinha auxiliar nessa trituração também, né? Por isso que ele colocou aí, ó, partículas sólidas engolidas, que são as pedrinhas que elas engolem. Número 2, característica exclusiva das aves. O que que só as aves têm? Penas. Isso, muito bem. Penas. Então, no número 2, penas. Número 3, estrutura que atua na eliminação de excrementos e na reprodução das aves. Cloaca. Muito bem. Cloaca. Número 4. Formato do corpo das aves que permite a passagem do ar com um mínimo de resistência. Ok, Renan. Estamos corrigindo a página 236. Quando a gente viu os peixes, a gente viu que o formato dos peixes era hidrodinâmico, né? Porque ele estava na água. Então, hidro de água e dinâmico, formato que facilita ele a nadar na água. E das aves? Elas estão no ar. Então, qual é o formato do corpo delas? Aerodinâmico? Isso, muito bem. Aerodinâmico. Agora o 5. Órgão responsável pelo canto das aves. Siringe. Isso. Siringe. Eu falei para vocês que elas cantavam por dois motivos. Um, para marcar território, né? Para dizer que ela está por ali, que ela é dona do pedaço. E o outro motivo que era para conquistar uma fêmea, né? Para chamar a atenção de uma fêmea, tá? Agora no 6. Nas aves, ocorre de maneira interna. Fecundação. Isso, fecundação. No 7, permite trocas gasosas mais facilmente. O que elas têm que facilitam a elas, além dos pulmões, né? Elas respirarem, fazerem essa troca gasosa. Sacos aéreos. Sacos aéreos, tia? Isso, muito bem. Sacos aéreos. Isso aí. Agora no 8. Estrutura ausente nas aves. O que elas não têm? Membro superior. Deu isso aí? Deu isso aí? Não, não deu isso aí, não. Eu falei para vocês ontem, ó, vamos ver se vocês lembram, que na hora delas eliminarem as excretas, deixa eu só ver aqui
Pergunta de novo. Na hora delas eliminarem as excretas, elas não conseguem eliminar a urina e as fezes separadamente. Elas liberam tudo junto, tanto a urina quanto as fezes. Por quê? Porque elas não têm o quê? Ah, tia, agora deu branco. Mas você falou ontem, acho. Aonde a gente guarda a urina? Na bexiga? Isso, então elas não têm bexiga urinária, tá? Por isso que elas não conseguem Eu não falei guardar o bexiga porque era xixi. muito grande. Mas tem urinária, né, tia? Bexiga urinária, exatamente. Bexiga urinária. Aí dá certinho aí. Agora o 9. As aves são animais, pois dependem... Ectotérmicos. Repete, Ana. Ectotérmicos. Não, quase isso. Endotérmicos, o contrário. Endotérmicos. Eu acho que eu confundia porque elas conseguem produzir o calor, né? Isso aí. Endotérmicos é quando elas conseguem guardar o calor dentro do corpo delas. A própria palavra já dá uma dica. Endo, no interior do corpo. Então, elas conseguem manter a temperatura do corpo dentro delas, tá? Os ectotérmicos, aí eles não conseguem, que são os répteis, né? São animais que a gente chama de animais de pele fria. Não conseguem guardar esse calor, tá? Precisam pegar o calor do meio externo para aquecer o seu corpo, ou seja, precisa do calor do sol para aquecer o seu corpo, tá? Então, as aves e o próximo grupo que a gente vai ver, que são os mamíferos, que somos nós também, né, seres humanos, nós também somos animais endotérmicos, conseguimos controlar a nossa temperatura dentro da gente, dentro do nosso corpo, tá? Agora o 10. Pode falar, tia? Possuem espaços em seu interior preenchidos com ar, contribuem para a redução da massa das aves. Ossos pneumáticos. Isso, ossos pneumáticos. E, por último, estrutura responsável por promover o impulso e a sustentação durante o voo e a aterrissagem das aves. Quem é que faz isso? Qual é a parte do corpo que faz isso? Asas? Isso, muito bem. Asas. Ok. Esse não estava fácil, Repetir a não. número Esse é 10, por favor. Número 10, ossos pneumáticos. Tá bem, obrigada. Tá no chat, Yasmin. Tá no chat. Eu coloquei lá no chat como que se escreve. Pneumáticos. Valeu. Renan, você que entrou um pouquinho atrasado, eu estava falando com a turma, e se tiver alguém ainda atrasado com a matéria de programa de saúde, para colocar em dia, essa do mês de agosto, porque dia 11 de setembro eu vou olhar os cadernos, eu vou dar um visto virtual. Olha só que chique. Eu vou olhar os cadernos com o texto e vou olhar a atividade que foi postada quarta-feira agora, que é um exercício. Vou olhar o exercício feito. Se tiver com texto copiado e com o exercício feito, vai ser a nossa nota de programa de saúde, que vai valer 5 pontos. Os outros 5 pontos vão ser das questões do simulado.
tá? Esse simulado que vocês acabaram de fazer. Aí eu vou corrigir a parte de ciências e vou dar nota com relação à parte de ciências. 5 pontos para ciências, 5 pontos para programa de saúde. Falta a última parte que você mandou. Acho que é a 5, parte 5. Dessa semana agora, então. Né? De quarta-feira agora, dia 26. Aí você vai lá na plataforma, copia. Nessa parte do dia 26 tem um exercício também. Aí faz o exercício e dia 11 de setembro eu vou ver aí com vocês, pela câmera de vocês, e aí eu vou anotar quem está com tudo certinho, tudo completo, o exercício feito, para poder dar a nota de programa de saúde. Tá bom? Então tá. Bom, agora na 237. Essa 237 também é bem fácil, ó. No número 2, a gente tem aí o formato dos pés, né, das aves, que pode ter 3 formatos diferentes. E aí a gente tem que ligar, de acordo com esse formato, com o modo de locomoção que elas têm. Então, tem aí, ó, 3 patinhas e embaixo tem a locomoção que usa a pata para nadar, para empoleirar e para correr. É para ligar, tia? É para ligar. A primeira patinha aí, o que vocês acham? Essa primeira patinha serve para nadar, para empoleirar ou para correr? Empoleirar. Empoleirar. Isso, empoleirar. Ela chega a ser tortinha assim, né? Na foto aí tá bem... Já tá dando a dica de como que ela fica no galho, né? Tortinha assim, segurando o galho. Aí, na segunda, na letra B, para que serve essa patinha aí? Para nadar ou para correr? Nadar. Nadar. Muito bem. É a patinha aí de um pato ou de um marreco. E a terceira patinha? Correr. Correr, né? Provavelmente, essa daí é de um avestruz ou então de uma ema. Então, eles utilizam para andar, né, caminhar e correr. Para que tem esses quadradinhos? Isso, no quadradinho, ó, a gente tem que marcar um X no pé pertencente às aves classificadas na mesma ordem do pardal. O pardal, ele tem a patinha A, B ou C? A? A, muito bem. Então, tem que marcar o quadradinho da A, o restante vai ficar em branco. Todos os passarinhos, né? Pardal, canário, periquito, Tizil. azulão, o que mais? Trinca-ferro. Isso, trinca-ferro. Todos esses têm essa patinha igual do pardal aí, de empoleirar. Muito bem. Agora vamos no 3. Leia o texto abaixo. Muitas atividades que o ser humano realiza para suprir suas necessidades, como a extração de petróleo, provocam prejuízos aos ambientes e aos seres vivos. Quando acontecem acidentes envolvendo a extração ou o transporte de petróleo, podem ocorrer a contaminação da água e a morte de muitos seres vivos. Veja o que aconteceu à ave mostrada na fotografia ao lado. Então, essa ave, ó, ela é uma ave que provavelmente a gente consegue avistar ela por aqui, né? Porque ela fica na Baía de Guanabara, tá? E aqui em diversos bairros aqui próximos a gente consegue avistar a Baía de Guanabara, né? Se a gente está ali perto do shopping, a gente consegue ver a Baía de Guanabara. Se a gente está na Praia das Pedrinhas, a gente consegue ver a Baía de Guanabara. Se a gente está na Ponte Rio-Niterói, a gente consegue visualizar a Baía de Guanabara. E aí a gente sabe que na Baía de Guanabara tem muitos navios antigos que ficam ali, à margem da baía,
e alguns também que passam por ali. E aí acontece de alguns desses navios estarem com algum vazamento de óleo, né? E deixarem esse óleo na água, que foi o que aconteceu aí nessa área aí, ó. A gente consegue ver que na água tem uma camada de óleo preta aí, de petróleo, né? Preto. Essa ave aí, por algum motivo, ela foi provavelmente para se alimentar, né? Ela deu um mergulho na água para tentar pegar o peixe, que é o alimento dela. E quando ela voltou da água, ó o estado que ela ficou. Toda Tava tudo cheia de óleo. Isso tudo preto aí é o petróleo que estava na água, tá? O óleo que estava na água. Aí ele pergunta, ó, de acordo com o que você estudou sobre a importância das penas para as aves, quais prejuízos o petróleo impregnado nas penas pode trazer para esse animal? Quando ele está assim, cheio de óleo, o que esse óleo pode prejudicar essa ave aí? Tem várias coisas. Vocês sabem de algum motivo? Sei não, tia. Eu acho que ele Não? poderia deixar de voar. Isso atrapalha, ó, um motivo. Atrapalha na locomoção, tá? Eles não conseguem voar direito. O que mais? Então, atrapalha aí no deslocamento, na locomoção. Por que te atrapalha? Porque fica pesado. Ele fica cheio de óleo, a ave fica pesada, não consegue voar direito. Depois eu vou contar por que isso acontece. Deixa só a gente terminar de corrigir, que eu falei para vocês ontem que eu tinha uma característica ainda que eu não tinha falado, que eu ia guardar para hoje, justamente por causa dessa foto aqui. Vou contar para vocês o que é. O que mais? Além de prejudicar o voo, o que pode acontecer Poderia aí? ocorrer perda de penas? Pode perder penas. Então, vou escrever isso no chat. Vamos lá. Número 3, letra A. Pode prejudicar na sua locomoção. Pode ocorrer perda de penas. Sabem de mais algum? Não, tia. Não. Podem também, ó. Pode interferir no controle da temperatura ambiental. Bom, coloquei lá no chat, ó. Ué, não foi, não? Foi, tia. Foi? Foi. Para mim aqui não para mim aqui não está mostrando, não. Deixa eu ver Ué. aqui, peraí. Deixa eu ver. Ah, tá, foi. Agora eu vi. Meu computador tá doido. Tá, um copinho aí.
Aí agora temos a B, ó. Além dos prejuízos que você citou no item anterior, na letra A, o que pode acontecer se as aves ingerirem o óleo? O que vocês acham? Se elas engolirem esse óleo, Elas podem morrer se elas engolirem esse pode, óleo? exatamente, elas podem morrer, que aí é o pior dos prejuízos, né? E muitas delas morrem, porque quando elas vão se alimentar do peixe, ela come o peixe, mas aí ela acaba também ingerindo uma grande concentração de óleo junto com esse peixe, ou às vezes até esse peixe também está com óleo, né? E aí ela ingerindo esse óleo, ela pode vir a morrer, tá? Isso é muito comum acontecer. Eu lembro de quando aconteceu isso aconteceu em 2015. Eu lembro quando isso aconteceu. Quando tem assim um grande derramamento de óleo na Baía de Guanabara, geralmente aparece na televisão, né? Mostra em alguma reportagem. E aí, nessa época, mostrou, porque muitos animais que viviam próximo à Baía, não só as aves, né? Mas muitos animais, como o caranguejo, né? Outros animais que vivem à beira da Baía, acabaram morrendo. Quando os catadores de caranguejo iam até os mangues, né, que ficam ao redor da baía, pegar o caranguejo, que levantava o caranguejo era repleto de petróleo, por causa do derramamento de óleo que teve desse navio aí. Eu lembro dessa reportagem. E isso não acaba, né, porque não tem uma fiscalização. A maneira de acabar com esse problema é fiscalizando. Mas a gente sabe que não tem fiscalização nenhuma e isso acontece quase todo dia, né? Porque não fiscalizam os navios que passam por aqui, aí não tem como solucionar o problema. Bom, mas aí a curiosidade que eu falei que eu ia contar para vocês hoje, com relação a essa imagem aqui, é o seguinte: algumas aves marinhas, né, como essa, gaivota, jatobá, essas aves assim, que são aves marinhas, que dão aquele mergulho na água para pegar o peixe, pericano, que mais? Tem vários. Acho que cegonha também vai. Elas têm uma glândula, tá? Debaixo da parte da cauda, das penas da cauda delas. É uma glândula que produz um óleo. Oi, João Pedro. Vai ter que sair? Tá bom, não tem problema não, já tô acabando. Só falta essa partezinha da curiosidade, não tem problema não. Tá bom? Eu marco sua presença lá. E aí ele tem essa glândula, né? O que ela faz? Quando ela não está na água, quando ela está assim, sobre uma pedra, ou sobre algum lugar igual tá essa aí, ela vai com o bico lá nessa glândula, levanta as penas da cauda, né? Aí ela colhe esse óleo que ela produz nessa glândula e com o próprio bico, ela passa pelo corpo todo, pelas penas todinhas. Aí o que acontece? Essa pena, ela fica tipo que impermeabilizada, tá? Por causa desse óleo. Quando ela precisa entrar na água para pegar o alimento, né, que é o peixe que ela gosta, a pena não molha, tá? E aí ela não tem depois dificuldade na hora de levantar o voo novamente, porque a pena ela foi permeabilizada, formou uma camada ali em cima dessa glândula que ela produz esse óleo, que é um óleo natural dela, e aí permeabiliza a pena, e aí ela não fica encharcada na hora que ela mergulha, que ela dá esse mergulho para pegar o peixe. Aí ela consegue voar normalmente. Oi, Renan? Eu não sabia disso, não. E o nome dessa glândula
Vou até colocar no chat, porque é um nome meio estranho. Vou escrever aqui, peraí. Ó, é glândula uropígia. Uropígia. Opa, peraí. Tia, como você grava todos esses nomes? Ah, já estou acostumada. Quando a gente faz faculdade, né, na faculdade de biologia, dão todos esses nomes. E aí, na hora da prova, cai esses nomes todos, a gente tem que saber. Então, na época que eu fazia faculdade, realmente eu tinha vontade de arrancar todos os meus cabelos. Mas eu ia estudando, ia memorizando, guardando tudo dentro da cabeça. Mas agora eu já lembro, né? Porque eu dou aula já há muitos anos, então já não tem mais como esquecer. Só se acontecer alguma coisa aqui dentro do meu cérebro, apagar tudo, né? Aí eu vou, sei lá, um processo de amnésia, alguma coisa assim, que vai esquecer tudo. Mas do contrário, eu acho que eu não esqueço mais não, porque eu já dou aula desde os meus 16 anos. Mas aí eu comecei a dar aula para os pequenininhos, né? Ainda não era formada ainda em biologia, não. Aí, quando eu fiz 25 anos, 25, 24, quando eu fiz 24 anos, aí eu terminei a faculdade. Aí já comecei a dar aula. Eu, terminando a faculdade, eu já dava aula de ciência já. E aí dou aula esse tempo todo, então não dá para esquecer mais. Tá? Eu tenho 40 anos, olha só, dando aula desde os 16 e desde os 24 dando aula de ciências, não tem mais como esquecer, não. Muitos anos dando aula, tia. Só se acontecer alguma coisa aqui na minha cabeça que apague tudo, mas como ela não é computador, né? Que é o computador que às vezes apaga, né? Dá um apagão, some tudo. Como a minha cabeça não é computador, aí eu acredito que eu não esqueço mais, não, porque são muitos anos já, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu tenho outra coisa para falar também. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, isso eu não lembro se eu falei para vocês ontem. Vamos lá, vamos ver se eu falei. Eu falei para vocês que contei a história do pavão, né? Que o pavão macho, ele tem aquela pluma, né, maior, aquele leque para poder chamar a atenção da fêmea. Isso eu falei, não falei? Falou. Aí eu falei como que se dá o nome disso? Eu acho que isso não foi. Não, falou não, tia. Não. Então, no mundo das aves, né, e em alguns outros grupos também, que a gente vai ver o grupo dos mamíferos, que também é assim, quando o macho ele é bem diferente da fêmea por conta de chamar a atenção, né, ter que chamar a atenção da fêmea para conquistar a fêmea, igual é o pavão macho, igual é o leão, né? O leão tem aquela juba, a leoa não tem a juba, porque quem tem que impressionar a leoa é o leão. Então, na selva, o leão que tem a juba maior é aquele em que ele tem uma facilidade em conquistar a fêmea, né, mais fácil do que os outros. Quando isso acontece, quando o macho ele é diferente da fêmea, né, só de você olhar fisicamente, a gente consegue ver diferenças, a gente chama isso de dimorfismo sexual. Vou escrever lá também, porque também é um nome estranho. Deixa eu escrever aqui. Ó, dimorfismo. Eu cheguei a falar nisso ontem? Acho que não.
Não. Dimorfismo sexual, ó, é quando o macho ele é diferente da fêmea. Tá? Em algumas espécies isso não acontece não. Por exemplo, se a gente olhar um periquito que a gente observou ele ontem aí, né? Tinha a foto de 2 periquitinhos aí no livro. Eles não têm esse dimorfismo sexual. A gente olhando macho e fêmea, a gente vê tudo igual. Mas existem algumas espécies, tanto nas aves quanto em outros grupos, que é o grupo dos mamíferos que a gente vai ver semana que vem, pode acontecer dos machos serem diferentes das fêmeas por conta desse processo de dimorfismo sexual, que ele precisa chamar a atenção da fêmea para conquistar ela, tá? Para ganhar a conquista dela e depois conseguir se acasalar com ela, tá? É por isso que acontece essa diferença. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Oi? Como assim, acasalar? Ter o filhotinho, Ah, tá. tá? Para ter o filhotinho, né? Eles precisam namorar lá para poder a fêmea colocar o ovinho com o filhotinho. No caso das aves, né? Nunca tinha ouvido acasalar. No mundo animal a gente fala acasalar, tá? Que é quando o macho procura a fêmea ou a fêmea procura o macho para ter os seus filhotes. Aí o nome desse processo é acasalamento, tá? Isso no mundo animal. No nosso mundo, não. Dos seres humanos, não. Só no mundo animal. Ok? Bom, eu acho que eu conversei tudo com vocês sobre aves. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Que aí na semana que vem a gente vai começar a falar do grupo dos mamíferos. Não, tia, tenho dúvida não. Não? Nenhum comentário, nenhuma dúvida? Não, tá tranquilo. Não? Tranquilo? Que bom, então. Oi, tia Aline, bom dia. Tia Lorena, tudo bem? Oi, bom dia. Desculpa atrapalhar a sua aula, só para lembrar, eu coloquei lá no chat que hoje nós teremos reunião de pais, né, online, da turma 71, às 16h30, tá? Para eles poderem lembrar aos responsáveis, né, para que possam participar da nossa reunião, tá bom? Ah, ok. Ouviram? Todo mundo ouviu? Sim, Sim. eu falei com minha mãe. Isso, Também já. show. Ah. Obrigada. Essa turminha é nota 10. Nada. Beijo. Beijo. Bom, então a tia vai conferir agora só a presença de vocês. Aí, à medida que eu for chamando, vocês estão liberados. Vocês têm outra aula depois? Não, Não, né? tia.